Abramos a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, dos versos 2 a 4, apenas para a nossa devocional nesta manhã. Tiago, capítulo 1, os versos 2 a 4. Diz assim a santa palavra de Deus: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago é meio-irmão de Jesus, um grande líder da igreja de Jerusalém. Se nós pegarmos através dos evangelhos a sua vida, ele não era alguém que ali no ministério de Cristo confiava plenamente no Senhor, mas que após a morte, a ressurreição de Cristo, ele passou a ser um grande líder. Ele foi um dos líderes da igreja de Jerusalém. E aqui ele endereça a sua carta aos cristãos que estavam dispersos devido à perseguição. Isso pode ser visto ali no verso 1, quando ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Aqui, a dispersão é uma analogia à igreja que fora espalhada devido à perseguição. Note, meus irmãos, às vezes nós nos equivocamos com relação às perseguições que sofremos. Pois, muitas das vezes, somos perseguidos porque nós agimos corretamente, por exemplo, com relação ao nosso trabalho. Com relação a sermos justos. E, nesse sentido, nós sofremos algum tipo de perseguição. Mas o que Tiago endereça aqui, o que ele tenta trabalhar aqui, é a ideia de que essa igreja ela está sendo perseguida não porque eles estão agindo corretamente com relação a alguma coisa, mas sim por causa de um nome, por causa do nome de Jesus Cristo. Ou seja, esses irmãos, devido à perseguição, por causa do evangelho, foram dispersos. Muitos cristãos, diante das provações, questionam Deus. Por que isso está acontecendo? Por que comigo? Se Deus é soberano, por que Ele tem permitido que isso aconteça conosco? Note, quando os autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Escritura, eles assim o fizeram com o objetivo de trazer um ensino. Nesse sentido, quando a Bíblia ela nos proíbe de algo, é porque a igreja está agindo incorretamente. Ou seja, o autor bíblico inspirado ele quer corrigir algo que as pessoas estavam ali naquele contexto fazendo. E é isso que Tiago faz aqui. Ele está corrigindo uma visão do povo que, sendo perseguido, muitos já estavam desanimados por causa do evangelho. Então Tiago, com uma carta pastoral, escreve para que eles não se desanimem. E é isso que Tiago faz aqui. E isso pode ser visto logo no verso 2, quando ele diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria ao passardes por várias provações. A ideia aqui é que Tiago está moldando a visão daqueles irmãos. Tiago, ao escrever essa carta ao povo que está sofrendo, diz para eles se alegrarem. Por isso que ele diz: olha, tende por motivo de toda alegria. Tiago aqui não está falando de alguém que está longe, alguém que está lá em Jerusalém tranquilo e o povo sendo disperso devido à perseguição por causa do evangelho. Não, ele foi alguém que sofreu também perseguição. Ele é alguém que sofreu e nisso ele está escrevendo para essa igreja se alegrar. Nesse sentido, ele está corrigindo a visão do povo, está fazendo com que a igreja colocasse a teologia em prática. Por quê, meus irmãos? Porque nós sabemos que tudo que advém a nós não vem por causa do acaso, mas sim por causa de um Deus que é providente. Do início ao fim da nossa vida, temos um Deus que está governando todas as coisas. Deus conduz a nossa vida do início ao fim. Por isso os cristãos deviam se alegrar, porque nós não estamos sozinhos neste mar em fúria. Deus está conduzindo a história.
Ou seja, ao invés então das provações, das dificuldades, das lutas, de nós murmurarmos, temos em mente que o Senhor está conduzindo a nossa história. É claro, meus irmãos, que muitas das vezes as provações vai trazer desânimo, frustrações, isso é legítimo. Mas isso não deve perdurar em nossa vida. É por isso que Tiago diz, olha, tende por motivo a ideia de você ter um conhecimento, algo claro, de que é o Senhor que está conduzindo. Nesse sentido, então, Tiago está exortando o povo a entender que a mão de Deus está sobre nós em todos os aspectos da nossa vida. Portanto, as provações têm por objetivo moldar a nossa visão. Nesse sentido, ao invés de ficarmos frustrados, reclamando da vida, do porquê, é preciso crer no Deus providente e soberano sobre a nossa vida. A segunda coisa que ele nos ensina a respeito das provações aqui é que ela desenvolve a perseverança. Isso está escrito no verso 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Após Tiago falar que as provações têm de moldar a nossa visão, ou seja, ficarmos alegres ao passardes por várias provações, ele passa a falar que o objetivo aqui, que é desenvolver em nós a perseverança. O que Tiago está mostrando é que essas provações geram consequências para a eternidade. São essas provações que nos moldam à imagem de Jesus Cristo. Provações por causa da fé produzem em nós perseverança, paciência. Ou seja, um espírito que não se curva a qualquer Deus, a qualquer problema, mas sim sabe que o Deus que permite as provações, e Ele faz isso na medida que nós possamos aguentá-las. E essas provações têm por objetivo nos santificar, nos aperfeiçoar, por mais dor intensa que nós passamos. Essa que é a ideia da aprovação, gerar em nós, produzir em nós, desenvolver em nós perseverança. Deus não quer ver o nosso sofrimento por alegria, mas pelo contrário, Ele gera isso em nós para produzir perseverança. É por isso que o verso começa dizendo, sabendo. Ou seja, nós precisamos ter esse conhecimento de que a aprovação que vem sobre nós é para produzir perseverança. Essa aprovação da fé, é importante nós falarmos aqui, ela é diferente da tentação que Tiago vai falar no verso 12. Se nós observarmos aqui, a partir do verso 12, ele começa a falar também da tentação. Note, tentação muitas vezes vem sobre nossa vida por causa dos nossos pecados, ou até mesmo pela artimanha de Satanás, com o objetivo de nos destruir. Já as provações são instrumentos de Deus a fim de fazermos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Se nós olharmos para Jó, capítulo 42, verso 5, após ele passar por muitas provações, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Após ele ter grandes perdas, o primeiro capítulo ele diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então note, as provações não têm por objetivo nos destruir, mas nos moldar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Deus nos prova para nos abençoar, nos prova para sermos perseverantes em sua vontade, e essa perseverança está ligada à fé, está ligada a uma pessoa, está ligada a Jesus Cristo. E por fim, a perseverança nos aponta para o objetivo de Deus com relação ao ser humano, que é nos tornarmos maduros. Verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O objetivo de Deus aqui é a maturidade, a nossa integridade. Quando o Tiago fala de perfeição, aqui não é um atributo divino, mas sim maturidade, de sermos crentes em Jesus Cristo, de não sermos levados por qualquer situações que nos cercam, que não sejamos mais meninos e meninas que dependem de algo para ficarmos de pé. Ou seja, mesmo diante das provações terríveis que possam suceder, que nós não venhamos perder o foco em Deus, que não venhamos perder a confiança em Cristo,
aquele que deu a sua vida para nos salvar. É esse Jesus que nos sustenta nos momentos difíceis. É Ele que está conosco, mesmo quando tudo ao nosso redor está sendo destruído. Deus está conosco, usando todas essas coisas para nos tornar maduros, perseverantes na palavra de Deus e maduros com relação à nossa fé. Esse é o objetivo de Tiago ao escrever essa carta para irmãos que estão sofrendo devido ao Evangelho, por causa da sua fé. E isso, meus irmãos, eu quero terminar fazendo uma pergunta a vocês. As provações têm por objetivo mostrar se de fato nós confiamos ou não em nosso Senhor. Pois note, muitos, diante das provações, das dificuldades, se desanimam, até mesmo perdem, em certo sentido, a sua fé. Que venhamos colocar em prática a nossa teologia. Crer de fato num Deus que é providente e soberano, pois as provações não têm por objetivo de nos destruir, pelo contrário, nos tornar maduros em Cristo Jesus por meio da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Passo a palavra ao reverendo Brian. Amém, meus queridos. Louvado seja Deus pela sua palavra. Nós vamos para o nosso cafezinho, mas antes quero lembrar apenas de que à noite nós estaremos aqui juntos, adorando ao Senhor, inclusive celebrando a ceia do Senhor. Estejamos prontos e preparados para isso, para esse momento especial do povo de Deus. Certo, meus queridos? Depois do nosso cafezinho, então, cada um para a sua sala, adultos, jovens, adolescentes, crianças no corredor, tá ok? E que Deus nos abençoe na nossa escola dominical. Vamos orar? Vamos clamar a Deus mais uma vez pela edificação do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos buscar Deus também, mais uma vez, orando pela nossa nação nesse dia especial. Queria pedir ao nosso irmão Diácono Sérgio que fizesse essa oração, para então irmos para o nosso café. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, esse dia especial, Senhor, dia do Senhor, nos qual nos reunimos para honrar a Tua presença, Senhor, a Tua palavra, os Teus feitos, Senhor, tudo que Tu és, ó Deus. Abençoa, Senhor, esse momento de aulas, onde iremos aprender mais de Ti, Senhor. Sermos edificados através da Tua palavra, Senhor. Saber mais de Ti, Senhor. Crescer no Teu conhecimento, ó Pai. Nos abençoa, Senhor, todos aqueles que irão ministrar a Tua palavra, os estudos, aqueles que estarão aprendendo mais de Ti, Senhor. Todos nós, ó Deus. Rogamos pela nossa nação, Senhor. Tu és o governador do universo, Senhor. Tudo está debaixo da Tua potente mão, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, Senhor. A nossa confiança está em Ti, ó Deus. No nome de Jesus. Amém.